Fala porcada, quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Vamos ver o que o pessoal da Gazeta Esportiva comentou aqui a respeito dessa vitória e da declaração do Abel. Também vamos falar um pouco de mercado da bola aqui, família. Verdão que tá agitando aí o mercado da bola, a gente sabe que o Carlos Miguel já chegou, né? O goleiro que vai fazer sombra aí pro Everton. Também temos informações sobre o Jefité, que provavelmente chega essa semana ainda. E também temos informação sobre o Júlio Enciso, o meio-campista aí, meio atacante, que o Palmeiras também tá atrás. Tá bem próximo de fechar com o Verdão também, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos, deixe seu like, porque isso fortalece bastante o nosso trabalho, fechou? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O que vocês acharam das declarações do Abel? O Abel... Eu concordo que demora para você fazer uma mentalidade na equipe, Até é verdade. É a maior reformulação do Palmeiras desde que o Abel chegou. Nos outros anos saíam 2 jogadores, 3... Agora saiu quase todo mundo, né? Só ficaram o Everton, Gustavo Gomes e o Veiga, que nem no banco tá ficando porque tá machucado, mas não tá participando muito. Então, o Abel é isso e a gente tem que compreender, tem que ter paciência. E o melhor de tudo, o Palmeiras conseguiu reagir bem e rápido depois da eliminação para o Corinthians. Eu achei que poderiam todo mundo... Ficar abalado todos entrarem em parafuso lá e o Palmeiras ir para uma derrocada, mas não, começou a ganhar, jogando razoavelmente bem contra o Botafogo, foi mais eficiente na casa do adversário e o Palmeiras continua acompanhando o Flamengo, buscando a ponta do Campeonato Brasileiro. E na Libertadores já está classificado para as quartas de final, porque é impossível perder de 4 para esse time do Peru, que é muito fraco, ainda mais jogando no Allianz Parque. Então, o momento do Palmeiras, a semana do Palmeiras é bem positiva. E aí, Miller? Teve um confronto, né, ontem. Era um confronto, até porque o Botafogo está lá em cima também. É um adversário rival, né, desde anos passados. O Palmeiras mereceu a vitória pelo que construiu. Apesar que o melhor jogador do jogo foi o Everton. O Everton fez grandes defesas. O Everton ontem, ele garantiu a vitória do Palmeiras. O Palmeiras fez o gol? Beleza. Mas ele garantiu a vitória porque fez defesas difíceis ontem. Na cara dele, ele defendeu uma bola do atacante do Botafogo, quer dizer, o Everton ontem foi o nome do jogo. Você, com essa chegada aí do Carlos Miguel e tudo mais, né? Eu vi ele no aeroporto, dando um beijo na mulher, tudo. Você trocaria ele já e colocaria no lugar do Everton? Não, gradativamente. Isso é normal. Processo natural. Zete e Rogério Ceni. Até porque Lógico, ele não vai ficar 7 anos no banco do Everton. Não. O Everton já tem uma idade avançada. O Everton não vai sair, talvez? O contrato do Everton termina no fim do ano que vem. Sim. E o Carlos Miguel está assinando por 5 anos. Sim. Então, em algum momento, isso vai acontecer, como o Xará falou. Processo natural. O Carlos Miguel também não tem que chegar achando que vai ser titular hoje. Ele arruma confusão lá, como ele arrumou com o Cássio no Corinthians. Até porque verdade, ele tem esse pensamento. Quando ele assinou um contrato de 5 anos, ele tem essa consciência de que gradativamente, naturalmente, ele vai assumir a posição. Você sabe que o Palmeiras joga 5 campeonatos por ano. Ele vai jogar constantemente. Vai jogar muito, né? José Paz está chamando para falar mais um pouquinho do Palmeiras. Boa noite, Zé. Tem reforços chegando no Verdão, não é mesmo? Exatamente, Michele. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É o Carlos Miguel, né? Você falava dele aí, o Miller também, Alex Miller da mesma forma. Chegou aqui ao Brasil nesse final de semana, jogador de 26 anos. Chega pra assinar um contrato importante, como o Alex Miller disse aí, de 5 temporadas com o Palmeiras. Vai custar aos cofres do Verdão quase 35 milhões de reais. É o goleiro mais caro da história do Palmeiras. Só a título de comparação, o Everton, quando chegou ao Palmeiras há alguns anos, custou 2 milhões de reais ao Palmeiras. Então vamos escutar aí as primeiras palavras de Carlos Miguel, agora chegando aqui a São Paulo para de fato assinar contrato, passar por exames médicos. Deve ser inclusive anunciado ainda nos próximos dias, aí, ainda nessa semana, quem sabe, como novo atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então ele vai falar aqui pra gente sobre o passado dele com a camisa do Corinthians e também sobre essa disputa de posição aí com o titular, o Everton. Pode rodar, diretor. Futebol é assim, nunca se espera o dia da manhã. Todo jogador de futebol tem que estar preparado para todas as adversidades da vida, isso é normal. Bora assim, cara, não é disputa, é normal, é dia a dia do trabalho, é para ir pro Palmeiras, então quem for o melhor vai jogar, o Rafael sempre vai decidir isso aí. E o Everton já ganhou milhões de títulos, como exemplo, como ídolo para a torcida palmeirense, é muito feliz estar trabalhando com um cara como esse. Então, Carlos Miguel falando aqui no Gazeta Esportiva, pois chega aí então para disputar a posição
com o Everton. E o Thales é um jogador que pode estar saindo do Palmeiras, né? Uns chegando e outros saindo. Jogador importante aí da base do Palmeiras nos últimos anos, né? Até teve algumas oportunidades no time principal, disputou alguns jogos, chegou a marcar 2 gols com a camisa do Palmeiras, mas tem negociações aí avançadas para sair para ir para o futebol da Grécia, lá para o Olympiacos. Então o Thales perdendo, claro, muito espaço aí nesse time do Palmeiras, com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, pode estar saindo, então, indo lá para o futebol europeu. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais um pouquinho do Palmeiras ainda no programa de hoje. Ainda temos informações importantes, tem a Abel na entrevista coletiva, mais um show do Abel Ferreira para vocês que gostam aí. Então daqui a pouco a gente retorna, tá bom, Michele? Devolvo para você aí. Chegada do Carlos Miguel. Então, acho que o Carlos Miguel, ele chega, como a gente E a estava saída do falando, Thales, né? O Thales tem que ir embora mesmo, ganhar oportunidade, ganhar dinheiro, jogar na Grécia, não teria espaço no Palmeiras, assim como o Luigi também, acho que tem que procurar um lugar para ganhar maturidade, experiência, para um dia, quem sabe, voltar ao Palmeiras, porque ainda está muito verde para ser aproveitado no time de cima. O Luigi, que perdeu um gol, que não poderia ter perdido ontem no final do jogo. E o Carlos Miguel, aquilo que nós estávamos falando, Xará, ele chega para ser titular, para ser o dono da posição, em um determinado momento que naturalmente o Abel, com a comissão, todos vão perceber que vai chegar esse momento da transição. O Everton tem 37 anos, quase 38, e o Carlos Miguel 26. Então é uma tendência natural acontecer essa troca, assim como aconteceu com Fernando Praz e Jailson, com o próprio Everton, que chegou a ser terceiro goleiro no Palmeiras, teve paciência e depois de alguns meses assumiu a titularidade e fez o sucesso que a gente sabe. Eu conheço só o Dida, grande assim, que tinha muita agilidade dentro do gol, debaixo dos 3 paus, como dizia antigamente. Pegando bola no chão. Exatamente. O Carlos Miguel é um Dida, né, desse novo século. Ele é maior ainda. Não, apesar da altura, ele tem muita explosão dentro do gol. Tem a imagem dele saindo lá do aeroporto? Nossa, gente, vocês não têm noção. A hora que eu vi, eu falei, ele tinha que jogar basquete. Porque ele é muito alto, muito. Tipo, gente, assim, eu não tinha noção que ele era tão alto. Só de ver no treinamento ali, ó. Pode ver a agilidade dele. Pelo tamanho que ele tem, agilidade boa. O Miller é impressionante, Miller. Ele vai fechar o gol do Palmeiras. É goleiro para 10 anos de clube, assim. O contrato de 5 anos que pode ser renovável por mais, né? Exatamente. E se ele construir um bom ambiente lá dentro também... Isso é importante, Isso é importante. Vai depender dele. Vai. É porque no Corinthians houve alguns atritos com o Cássio. O Cássio saiu do Corinthians também muito um pouco por causa mas era uma outra atmosfera, né? Um outro ambiente diferente, né? Mas ele pode ter aprendido com tudo isso também, foi lá para fora, as pessoas evoluem, né? Eu imagino que ele possa ter aprendido também muitas coisas nessa questão de relacionamento para que ele não tenha esse tipo de problema outra vez na sua carreira, que tende a ser uma grande carreira. Quando ele estava no Corinthians, eu lembro todo mundo falando, daqui a pouco está na seleção. Aí ele foi embora, sumiu do mapa. Que era um processo natural. Igual o Hugo Souza já teve uma chance. E o Cássio ficou com uma depressão, né? Porque ele falou até que estava com depressão, não que seja por culpa dele, né? Mas por tudo que estava acontecendo no Corinthians naquela época. Ele falou, né, que estava muito mal. Mas eu achei uma grande contratação. Acho que o Palmeiras acertou nessa. Junto com o Paulinho, as melhores contratações desse ano. O Vitor Roque também, eu acho que foi uma grande contratação. Ele já está mostrando a que veio, começou a jogar muita bola. E o Bruno Fux ontem entrou de novo muito bem. Eu estou gostando muito do Bruno Fux. O Murilo saiu de maca, espero que não tenha se machucado de novo. E o Bruno Fux entrou e tomou conta do recado ali, deu conta do recado, tomou conta da posição. Totti, a Leila acertou, né? Dessas ele acertou. Ela acertou, mas eu sou justo. Eu critico ela em muitas outras coisas, principalmente no comportamento dela, nas postagens, no relacionamento com a imprensa. Não é mesmo? É mesmo. E eu tô mais calmo, inclusive. Tá mais calmo? Tá mais calmo, Alex, com esse goleirão de 2 metros e tanto muito aí? Muito mais calmo. Mercadão da Bola, uma pergunta que todo dia surge aqui no nosso chat. Quando chega Carlos Miguel, goleiro? Pois chegou. Chegou no domingo à noite, então agora só tá naqueles trâmites de fazer exames e assinar contrato, mas já vai se tornar, né, tudo aí se concretizando, dando tudo certinho, assinando o contrato, o goleiro mais caro da história do Palmeiras. Que loucura, hein? Olha o investimento que o Palmeiras fez. 5 milhões e 500 mil euros, dá mais ou menos 34,7 milhões de reais, mais 500 mil euros de bônus. E o Nottingham Forest ainda manteve 20% dos direitos econômicos dele. Então foi um investimento alto aí. Carlos Miguel já chegou para assinar com o Palmeiras e, claro, qualquer novidade, ele pintando ali, o Palmeiras anunciando, a gente traz aqui no de primeira. PVC, foi um investimento pesado, né?
Vale todo esse investimento no Carlos Miguel, esse goleiro que surge tão promissor no Corinthians, fica pouquíssimo tempo, vai para o futebol inglês, não consegue ter as oportunidades que esperava e agora busca uma segunda oportunidade aqui no futebol brasileiro. Se você for olhar para a carreira do Carlos Miguel, não vale. Porque ele jogou no Boa, ele não foi titular do Corinthians, quando ele virou titular do Corinthians ele jogou 26 partidas e foi para o Nottingham Forest e não jogou lá. Mas todo mundo viu, quando ele jogou no Corinthians, que ele é um goleiro de enorme potencial. O fato dele ser o goleiro mais caro da história do Palmeiras não indica que ele é o melhor goleiro da história do Palmeiras. O Everton é um goleiro que está na história. O Everton talvez seja inferior. O Palmeiras teve grandes goleiros na vida, né? Oberdan, Valdir de Moraes, Veloso, Zete, Leão. Marcos, Leão, que está acima de alguns desses que eu citei, perdão, Leão. Jurandir, Laércio, o Everton. O Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. E o Everton continua sendo um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. O Carlos Miguel chegou dizendo, não, o Abel que vai decidir. Acho que sim, claro que o Abel vai decidir. Mas o Palmeiras precisa de um goleiro, não é para jogar amanhã de manhã. O Palmeiras precisa de um goleiro para sucessão, porque o seu goleiro titular tem 38 anos de idade, quase. Né? O Everton está com 37 e o Carlos Miguel tem quase 10 anos a menos. Ele tem 26 anos, né? Então, olha a diferença. E pensando mesmo numa passagem de bastão futura. E o Everton teve a maturidade e a sabedoria de chegar ao Palmeiras quando tinha Fernando Praz e Jailson e esperar. Ele não chegou dizendo, o técnico vai decidir se jogo eu, se jogo o Praz. Não, quem ia jogar ia ser o Praz. Foi campeão com o Praz em 2018. Com o Praz, com o Jailson em 2016, depois o Everton jogou em 2018 com o Jailson e com o Praz. Acho que tem um momento de transição. Então, o Carlos Miguel não chega para ser titular no próximo jogo. O Carlos Miguel chega para fazer a sucessão do Everton. E é uma sucessão muito bem feita, considerando que se leve em conta que o titular é o Everton é uma lenda da história do Palmeiras, tem que ser respeitado desta maneira e o Carlos Miguel vai entrar quando o time precisar dele. Agora, futebol é dinâmico, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Se o Carlos Miguel tiver uma oportunidade de começar a pegar tudo, será que vira uma sombra para o Everton? Sim, justo. Para vocês, gente, vocês acham que o Carlos Miguel ele chega já brigando por essa vaga de titular com o Everton, apesar de o Everton, né, ter toda essa história construída e ser um grande goleiro, haja visto o que ele fez ontem, né? Fez grandes defesas, fez uma grande defesa na partida de ontem. Então, será que já dá para brigar? Ou o Carlos Miguel realmente vai ter que esperar um pouquinho, fica um pouquinho na miúda ali na fila até chegar a sua oportunidade? Vamos acompanhar, né? Futebol é meio doido. Agora, quem está de saída, PVC, é o Tales. Palmeiras encaminhou a venda do jogador para o Olympiacos da Grécia, 7 milhões de euros, 70% aí dos direitos econômicos. Palmeiras ainda fica com um percentual. Jogador jovem, né, de 20 anos, não tem sido bem muito aproveitado. Então, aí faltam apenas alguns acordos, alguns detalhes financeiros aí, definir forma de pagamentos, garantias e tal, mas esse jogador está se transferindo para a Grécia. Mais uma joia aí da academia, indo embora. PVC, não sei se você quer comentar sobre o Tales, mas tem uma pergunta para você sobre o Enciso. O Alex Alos pergunta aqui no nosso chat. PVC, boa tarde. Pode trazer informações sobre o Enciso? Os jornais britânicos afirmam que o Palmeiras fixou uma proposta de 14 milhões de euros mais 2 milhões de bônus e que pode estar perto. Tem alguma novidade sobre isso? O que eu ouvi só assim, o preço que está fixado no Transfer Market não é o preço do Enciso, é mais barato. Mas gira em torno de 14 a 15 milhões de euros. Como o Palmeiras ia gastar 10 milhões de euros no Marcel Ruiz, se o Marcel Ruiz não vem mais, não é um dinheiro que você pega, esse dinheiro eu tinha para o Marcel Ruiz, agora eu pego e coloco aqui. Não é exatamente isso. Mas você ia gastar um dinheiro e agora você pode gastar esse dinheiro de outra forma. O ponto só, o central, o GFT, o André já trouxe a informação de que vai ser anunciado nessa semana, que o negócio está fechado por 5 anos de contrato. Então o Carlos Miguel fechou, o GFT fechou, o Enciso não está fechado. O Enciso está faltando detalhe para acertar a negociação e tem a pressa porque a janela fecha na terça-feira da semana que vem, 2 de setembro. Não, 2 de setembro, terça-feira daqui a 2 semanas. Então você tem... A outra terça, sem ser semana que vem, a outra. Você tem 14 dias para fechar o negócio. Tem tempo para fechar o negócio.
E o Enciso não vai chegar para ser o jogador campeão brasileiro e classificar o Palmeiras para as quartas de final, porque o Palmeiras já está classificado virtualmente para as quartas de final. Ele vai chegar para um período longo, para um novo time que o Palmeiras está formando. Acho que vai dar certo. Acho que ele vai chegar para jogar o último trimestre desse ano no Palmeiras. Passa um filme, coisas muito boas. Acho que 90% de acertos, né, que o Palmeiras, nessas 8 temporadas que eu passei, a gente teve juntos, né, tanto dentro quanto fora de campo. Decisões que sempre favoreciam para que eu pudesse ficar sempre focado em só jogar futebol, trabalhando. E é só gratidão por tudo que eu vivi aqui dentro, né? Agradecer aos torcedores que sempre estiveram presentes no nosso dia a dia, no nosso estádio, até aqui mesmo nos recepcionando para levar em algumas decisões importantes. Deixo aqui meu abraço, minha gratidão. Tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos ainda. Estou indo embora feliz pelo que eu construí dentro do Palmeiras. E tenho certeza que a minha história está marcada e sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim. Família, então essas foram as informações aí do vídeo de hoje. A gente acompanhou aqui, né, cara? O mercado da bola do Verdão tá agitadíssimo. Carlos Miguel já chegou, já tá fazendo os exames aí, pode ser anunciado essa semana. GFT também tá certo. Segundo as informações do PVC, do André Hernan, já tem contrato aí previsto para ficar 5 temporadas no Palmeiras. Contrato de 5 anos, né? E também temos informação de Júlio Enciso. O Palmeiras também está muito próximo de anunciar mais um meio-campista aí. Uma grande reformulação no time do Palmeiras, né? Com o Júlio Enciso, seria o 12º jogador que o Palmeiras traz nesse ano. E, cara, é uma tremenda reformulação, a gente sabe. Muitas peças já saíram, como o Rony, como o Dudu, como o Mike. Agora, o próprio Marcos Rocha aqui, que a gente acompanhou um trechinho dessa homenagem maravilhosa que o Palmeiras fez pra ele, cara. Inclusive, se você ainda não assistiu, vá lá assistir lá na TV Palmeiras, lá na íntegra, esse vídeo aqui da despedida, da homenagem, né, que foi feito por Marcos Rocha. Cara, muito emocionante, muito interessante mesmo esse reconhecimento do Palmeiras. A gente, como torcedor passional, às vezes a gente critica demais o homem, o profissional ali, né, cara? Mas a gente se esquece que tem um ser humano por trás, tem um pai de família, tem um filho. E, cara, eu mesmo já fui um cara que criticou muito o Marcos Rocha por muitos erros que ele cometeu ali, erros de marcação, erros técnicos, enfim, que acabou comprometendo. Mas na grande maioria, como ele mesmo falou aqui, cara, é uma história marcada no Palmeiras, é uma história vitoriosa, com muito mais acerto do que com erros, né, família? Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Uma baita homenagem aí, emocionante, o vídeo top mesmo. Fica aí o convite para vocês assistirem lá na TV Palmeiras, beleza? Então essas foram as informações, família, aí do vídeo. Mercado da bola, despedida do Marcos Rocha e também um pouco do pós-jogo ainda do Palmeiras ali, que venceu o Botafogo, né? A gente acompanhou ali o pessoal comentando ali na Gazeta Esportiva. E é isso, agora é virada de chave, agora é Libertadores. Palmeiras que já tá praticamente classificado para as quartas, né? Ganhou de 4-0 lá no Peru do Universitário. Vai jogar agora na quinta-feira contra o Universitário em casa, no Allianz Parque. Então, praticamente classificado, mas a gente vai trazer tudo aqui para vocês, beleza? Tudo do mercado. A gente vai trazer tudo do mercado da bola, bastidores, pré-jogo, pós-jogo, tudo do Verdão você acompanha aqui na Residência dos Porcos, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho aí para receber todos os vídeos, as notificações de todos os vídeos e deixa o seu like para fortalecer aqui, que isso ajuda bastante no nosso trabalho, fechou? Lembrando também que aqui na descrição tem alguns links ali de alguns produtos que estão com descontão top ali no Mercado Livre, beleza? Então estou trazendo para vocês aí, tem um cupomzinho de desconto lá também. Se tiver ativo ainda o cupom, utiliza lá que vocês vão ter um desconto bacana nos produtos, fechou? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco. É nóis. Dale, dale, Palmeiras! Eu sou da Mancha Guerreira!